Olha aqui, ó, deixa eu trazer para vocês, tem um desdobramento dessa pauta. Você chegou na hora boa, Júlia, porque assim, ontem a gente viu o Jacques Wagner, aliás, né, ele admitiu uma série de coisas, admitiu que pediu mesmo. Claro que ele deu a versão dele, mas ele admitiu que conversava com Augusto, que o Augusto era um amigo, etc. Claro, porque como é que vai dizer que não é, né? O sujeito oferece o jatinho, o sujeito dá até manda comprar ingresso para o show da Taylor Swift. Pô, vocês podiam escolher uma atriz, uma celebridade melhorzinha, né? Uma cantora melhor. Mas tudo bem, vamos lá. Tudo internacional, gastos, né? O enteado. É engraçado o pessoal falando assim, a mulher do enteado. Mulher do enteado é Nora, tá bom? Então, assim, a Nora, que ganhou uma grana também enorme aqui, né? 12 milhões. Nora de Jacques Wagner recebeu 12 milhões. E o enteado, que era o grande operador financeiro ali. Ele que falava com Augusto, com o pessoal do Daniel Monteiro, do Davi Monteiro. Os Monteiros, para quem não sabe, são aqueles advogados que cuidavam da estruturação das offshores, da compra de imóveis e botando em nome de laranjas, etc. Então, tudo que aconteceu no caso, por exemplo, do BRB, com o PH e tal, foi o mesmo sistema foi aplicado no caso do Jacques Wagner. E o Jacques Wagner continuou, por exemplo, essa compra desse apartamento, ele continuou falando com o Augusto Lima, depois que já todo mundo sabia dos problemas do Banco Master. Uhum. Então, assim, inverteu a narrativa. A narrativa da esquerda, que até onde fala assim, tá vendo, o Flávio pediu patrocínio, mas todo mundo já sabia, ele sabia também que o valor caro, não sei o quê, só que o Jacques Wagner também ficava lá conversando, atuava em função, né? O Ciro Nogueira, que parece que atuou naquela história da emenda, parece não, ele apresentou a emenda Master, e agora você sabe que o Jacques Wagner também atuou na emenda Master, e parece que recebeu também por atuar em favor da emenda Master, do consignado. Ele tá na origem, tá lá atrás. Então, assim, acabou, viu, Lula? A tua reeleição acabou. O Sidônio, coitado, hoje tá lá no banheiro e ontem ficou chorando de conchinha, no chão do banheiro, no ladrilho. Ficou chorando. Me ligaram para falar, o Sidônio tá chorando aqui, tá inconsolável. Porque ele tinha colado aquela história do Bolsomaster e acabou o Bolsomaster. O Bolsomaster acabou. Agora é Lula Master. É Lula Master, tá? É Lula Master. E o Lula, inclusive, se ligou para se solidarizar com o Jacques Wagner. Coloca lá a entrevista que o Jacques Wagner deu lá para a Band na Bahia. E repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso, depois inocentado e está aí como presidente da República. É muita... Jacques, eu adoro você, Jacques. É muita cretinice. Porque você... eu gosto que você manda logo o recado na lata do Lula. Mandou mesmo. O Lula, que já teve problemas piores que o meu. Mandou mesmo. Adorei. Acabou o Bolsomaster, né? Eles vão insistir ainda, né? Não, mas acabou. Não vão. Não tem mais ninguém falando de Bolsonaro. Acabou a hashtag morreu. Eu acho que eles estão ainda absorvendo a porrada que eles tomaram ontem. E, como você disse muito bem, essa declaração do Jacques Wagner é um recado, sim, para Lula, do tipo, olha, não me abandone. Não utilize de estratégias de interlocutores estranhos, discretos, para poder me destituir do cargo de líder do governo. Porque se o senador Jacques Wagner perde esse cargo, ele perde muito poder. O líder do governo é aquela pessoa responsável por articular aquilo que entra na pauta, os senadores que vão ser contemplados com liberação de emenda. Se ele perde essa posição, ele se enfraquece muito politicamente, ele corre o risco até de entrar no ostracismo. Agora, não duvide que o PT faz isso se for necessário. Então, quando ele deu esse recado, foi nesse sentido. Olha, Lula, é bom que você segure aqui na minha mão mesmo, porque senão vai dar problema pro seu lado. Afinal de contas, você também não é nenhuma pessoa limpa, né? Já aconteceu coisa muito pior. Mas a gente também precisa sempre trazer a mentira reiterada que o PT traz de que Lula foi inocentado. Lula nunca foi inocentado, gente. Isso. Nunca. Quando uma pessoa é inocentada pela justiça, ela é decretada inocente no processo em que ela foi julgada. O que aconteceu é que o processo do Lula foi anulado por vício de origem, por vício de foro. É uma anulação absolutamente discutível, a gente estava falando de um crime federal, né?
mas entendeu-se que o foro estava errado, então anulou o processo. Lula nunca foi inocentado. Lula foi condenado por desvios bilionários, por corrupção ativa, por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, e ele não foi inocentado de nada disso. O processo dele só foi anulado. Então vamos sempre aproveitar a oportunidade para deixar às claras o que está acontecendo. Isso aí foi anulado depois por uma reinterpretação, né? O salto carpado lá da turma do Gilmar, né, porque efetivamente você teve uma situação em que essa questão da jurisdição, do foro de jurisdição, pra vocês terem uma ideia, foi o primeiro recurso que o Zanin apresentou no caso do Lula, foi dizendo que a 13ª Vara não era competente. Sabe o que aconteceu? No dia da prisão, da operação contra o Lula, não foi da prisão, no dia da operação, da busca e apreensão que teve na casa dele, no apartamento dele. O Zanin, a primeira coisa que o Zanin foi, lá na 13ª Vara, e falou assim, olha, a 13ª não é competente. Foi no STF, a 13ª não é competente. E o STF falou o quê? É competente. Uhum. E ele insistiu nisso, eles fizeram esse questionamento mais 9 vezes. E por 9 vezes o STF disse, a 13ª Vara é competente. A 13ª Vara é competente. Quando a água bateu desses senhores, por causa da Lava Jato do Rio, aí eles falaram assim, não, a gente tem que dar um jeito. É só dizer que não era competente. Pronto, é isso que eles fizeram. Exato. Então, assim, não tem nada a ver com justiça, né? Não tem nada a ver com lei, nada com nada. Põe de novo, Jacques Wagner, põe de novo. E repare, a liderança do governo fica a cargo do presidente Lula, com quem eu falei hoje, e não acho, sinceramente, muito difícil que ele mexa na minha posição pela relação que a gente tem, pela confiança que ele tem em mim. Fez questão de me ligar, se solidarizar comigo, e ele que já teve problemas até maiores do que esse, como eu tive, mas ele muito pior, que foi preso depois inocentado e está aí como presidente da República. Nego, que amigo é esse, hein? Mas você vê na postura dele, na análise do comportamento, ele está com medo. Ele fala uma coisa, mas ele está querendo dizer outra. Porque ele mandou uma mensagem claríssima, mas que ele está com medo, porque ele sabe o que isso pode desencadear, ele está com muito medo. E como a gente vai denunciando aqui há muito tempo, Cláudio, você vem denunciando de forma exemplar. Tudo começou ali. Exatamente. Tudo começou na Bahia. E se Deus quiser, vai terminar na Bahia também, com toda essa gente que está aí se agarrando ao poder e destruindo o Brasil, sendo, enfim, varrido para o lixo da história. Por quê, Cláudio? É muito óbvio. Todo projeto de poder, ele é dividido entre eixos. Você tem um eixo ideológico, você tem um eixo estratégico, você tem um eixo logístico e você tem um eixo financeiro. Está muito claro aí quem é o operador financeiro. Eu diria mais, não só do PT, do consórcio que hoje governa o país. O eixo financeiro está aparecendo operador por operador. O Vocari é apenas um dos operadores. Mas quem é o principal operador? Daqui a pouco o Cláudio vai falar para vocês. Ô, Ari, cadê o Ari? Cadê a Carol? Eles estão conosco? Cadê o Ari? Caiu, ué? Ele caiu. Não, tô aqui. Ué? Cadê? Mas não tem imagem. Tá só a voz do Ari. Agora sim. Muito bem. Carol, primeiro você, Carol. Eu quero te ouvir aí. O que você achou aí do Jacques Wagner? Você acha que acabou o Bolsonaro? Agora eles vão ter que se lidar com o Lula Master? Como é que é? Agora a Carol que caiu, ela tá travada lá, tá congelada, só tá a imagem dela. Então, a gente não tinha a imagem, podia quase botar a voz do Ari na carinha da Carol. Ari, é com você, vai. O que você quer? O que você quer que eu diga? Agora o que você quer que eu diga? A gente discute isso, e eu contigo, Cláudio, há quantos anos? Mensalão, antes do mensalão, anões do orçamento, e por aí vai. A história é a mesma. Os caras estão usando o poder, essa política, em nome da democracia, de qualquer outra coisa que eles inventam, para roubar. Essa casa do Jacques Wagner é clássica. E o pior de tudo é o seguinte, o cara rouba e mostra que roubou com a maior desfaçatez. Ele não nega que roubou. E ele compra a política é comprada através de um dinheiro que nós pagamos com impostos. Nós pagamos para os caras roubarem e ganharem a eleição. Agora, quando se quebrou esse sistema, quando o sistema entrou na Lava Jato, quebrou o sistema, e que a sociedade, por não estar mais aguentando isso, foi buscar no Bolsonaro alguém como âncora para mudar essa política, aí criou-se o quê? Criou-se essa disfarçatez toda, que esse golpe, essa juris não sei o quê, porque eu não vou chamar nem de carcracia, porque está longe de ser cracia. Entende? Criou-se isso tudo.
Então, o que nós estamos vendo cada vez mais a clara é uma roubalheira indiscriminada. E foram, como eu disse ontem, foram buscar um banqueiro para fazer o por trás disso. Incompetente, eles são tão incompetentes que o banqueiro deles é incompetente. A Odebrecht, quando quis arranjar um banco, ainda foi no Panamá, ainda montou alguma coisa mais ou menos organizada. Eles foram buscar o Daniel Vocaro, que fazia lobby com mulheres GP. Ou seja, é o fim do mundo. A disfarçatez, o que eles transmitem como sensação de impunidade, a cara do Lula em Paris envergonha aos brasileiros todos. Quando o mundo começa a se modificar, a trabalhar com inteligência artificial, a criar uma nova era do conhecimento, a multiplicar a riqueza, nós estamos tratando o quê? De crime desorganizado, porque esse crime deles é desorganizado. E como nós vimos no bloco anterior, dilapidando completamente a riqueza brasileira, o patrimônio que os brasileiros fizeram há milhares de anos. Porque a floresta amazônica, não sei se a maioria das pessoas sabe, é antropogênica. Não sei se você sabe, 70% da floresta amazônica é uma renovação dos nossos pré-colombianos que foram trazendo e mexendo aquilo. Existe uma cultura, uma riqueza imensa nesse coração brasileiro. Então, dilapidando isso tudo, por quê? Para gastar dinheiro com quenga. Olha só, preste atenção. Estão gastando o Brasil com quenga. Não pode. Vamos nos revoltar. Ainda bem, não é por estar na presença. Peraí. Quenga não, porra. Ele falou quenga, o Vocaro. O Vocaro que falou quenga. Eu preciso de dinheiro pro avião das quengas. Pô, sacanagem. É sério. A polícia divulgou isso. Não, eu demorei um pouquinho. Representante das profissionais do job, né? Você apontou assim pra mim, ficou estranho. Não, Corrige isso aí agora. Não, eu estou conversando com você, pelo amor de Deus. Se eu fosse representante das profissionais do job, eu processaria o Vocaro, né? Com esse negócio de quenga. Tem que valorizar a profissão. Aliás, cara, pelo visto. Porque a gente viu os milhões. Inclusive, como é que é quenga em suíço? Como é que chama quenga na Suíça, o Ari? Não sei. Das quenga? Agora eu joguei aqui, que eu sabia que ele ia responder. Eu joguei. Eu não sei. Agora, o Nego já... Cláudio, o que choca mais é que você vê um sujeito com 13 relógios, outro gastando dinheiro nisso que eu falei, fazendo festival de ficar bêbado. O cara faz festival para ficar bêbado e gastar milhões de dólares. Olha, vai ali no botequim, custa uma 51, deve custar pouco. Para ficar bêbado, custa barato. Os caras ficavam bêbados com uísque de Macallan de 30 anos. Macallan, 30 anos. Você não... Né? Não agora, pouca. E sabe quem eles criticam? Eles criticam o sujeito que faz foguete andar de ré, que emprega milhões de pessoas. Então, e nós ainda damos... Não, é impossível. Nós não dá nem para mais discutir método, qualquer coisa. É o fim do mundo. E isso que o Jacques Wagner diz, eu sou líder do governo. Pronto, acabou. O governo é isto. Ele é líder disto. Volta aqui. Aliás, foi bom você tocar nesse tema, isso mesmo. Porque ontem nós subimos um artigo que ele é muito interessante, que está no link 11. Coloca aí, por favor. Olha que coisa linda. Esse é o governo do Lula. O líder é o Jacques Wagner. O vice-líder é o Weverton. Ou Everton, para quem quiser. O Jacques Wagner agora investigado no Master. E o Everton, pode baixar, bota a fotinha deles ali. Isso. Você agora tem um painel gigante, Felipe. Bota para torar aí. Esse é o Weverton, né? O homem lá do Maranhão. E o Jacques Wagner... Nós temos nessa imagem o líder do governo e o vice-líder. O líder do governo envolvido no Master. O vice-líder do governo envolvido no caso do INSS. Inclusive, a CPMI do INSS pediu o indiciamento do Weverton. Então, assim, os dois maiores escândalos do país, atuais do país, nós temos o vice-líder e o líder do governo
como personagem desses escândalos. Esse é o governo Lula. Tem alguém Esse que é o não. governo Lula. Tem alguém do Lula que não esteja envolvido no escândalo? E olha aqui, e ontem, a gente também subiu, lembrando que é sempre bom, né, a gente ter o contexto, lembrar que o Jacques Wagner, ele votou contra, tá logo no link seguinte, no 12, ele votou contra o quê? O relatório final da CPMI e do INSS. Ô, Jacques Wagner, deixou a marca, né, a digital, justamente quando a CPI entrava por dentro do Master, justamente quando ela tentava investigar o Master, a partir da questão do quê? Do consignado. Quem cuidava do consignado? Augusto Lima. O Augusto Lima era o dono do consignado, porque o consignado foi, desde o início, a galinha dos ovos de ouro do Master. O Master só existe como banco por causa do consignado entregue pelo Rui Costa e pelo Jacques Wagner ao Augusto Lima e ao Daniel Vorcaro, mesmo sem qualquer experiência anterior em cuidar de consignado. Tá? Então, é simples assim. Tá? E o Jacques Wagner, então, votando contra a CPI, o relatório da CPI do crime, deixou a sua digital. Tá? Deixou a sua digital.